Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Vicente Pison, continua Mateus 5 a 7, que é os logia, ensinamento de Nosso Senhor. Ainda capítulo 7, versículo 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o Senhor continua falando com os discípulos. Mais de 70, cuidado com os falsos profetas. Existem falsos profetas e profetas verdadeiros. O problema é distinguir quem é falso de quem é verdadeiro. A questão é essa. Ezequiel, que foi um profeta do Antigo Testamento, fala de maus pastores e bons pastores. Ali dá para a gente entender o que é também um falso profeta e um bom profeta. O mau pastor, segundo Ezequiel, pensa em si, nele. Não cuida das ovelhas. Então a gente pode pensar também no falso profeta. Mas não cuida da ovelha ferida, nada. Quando vê, depois Nosso Senhor vai desenvolver esse discurso. Quando vê o lobo chegar, ele foge. Ele é ladrão, assaltante. Está interessado só nele. Isso o mau pastor, né? O bom pastor é Nosso Senhor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, né? Ele que é o próprio redil, ele que é a porta, ele que dá a vida pelas ovelhas. Bem, Jeremias fala dos falsos profetas, dos verdadeiros profetas. E o discernimento que ele coloca é aquilo que o profeta disser, se acontecer, ele é verdadeiro. A questão é o período que ele fala e o que vai acontecer, né? E quando acontecer, né? Que tem que saber se ele é verdadeiro ou falso. Então esse critério é um bom critério, porque se ele fala em nome de Deus, se ele diz alguma coisa, tem que acontecer, não é Deus que está falando? Então não pode não acontecer. Mas enquanto ainda não acontecer, as pessoas não vão saber se ele é um verdadeiro ou um falso profeta, né? Só vão saber quando acontecer. Então precisa de outro critério. E o critério é a lei de Nosso Senhor, né? A lei do Antigo Testamento para quem é de lá e a lei do Novo Testamento que é a nossa. O verdadeiro profeta, ele segue a lei. O que ele diz não pode ser contra a lei. Serve para hoje, porque tem um bocado de vidente hoje, né? Na internet, né? As pessoas ficam muito interessadas e preocupadas com essas profecias. Eu não me importo com nenhuma, só aquelas que a igreja já autorizou, né? Mas se você quiser um critério de discernimento, a mim não é nem um fato se está vendo ou não está vendo, porque não tem como provar e não provar. É o fato do que o vidente diz. Se o que ele diz
é contra a revelação, ele é falso. Pode ser quem for, né? Exemplo bem claro, que eu já falei também aqui. Profeta acolá, um vidente, diz que o mundo vai acabar no dia tal, hora tal. É contra o que Nosso Senhor falou. Porque o Nosso Senhor disse que ninguém conhece nem o dia nem a hora. Então, esse vidente é falso. É uma falsa profecia que ele está falando. Isso é um absurdo. Não, no ano 2000, a virada do ano, teve vidente aí dizendo que o mundo ia acabar, né? Nos Estados Unidos, muita gente vendeu o que tinha, foi para um alto de uma montanha. Faz 22 anos, não acabou, ainda desceu a montanha sem nada, né? Vendeu tudo que tinha. Para que foi acreditar? Então as pessoas gostam de acreditar no absurdo, no futuro, porque querem segurança. Segurança é a Eucaristia, a confissão, a oração, a adoração, a missa. A segurança é essa. A Bíblia. Então o falso profeta não pode anunciar nada contra a lei de Deus. Se ele anunciar, eu não acredito, né? Também serve para as mudanças que estão querendo fazer na igreja, né? Tem um bocado de falso profeta dentro da igreja, né? Que quer mudança, que é contra a Bíblia. Então para mim é falso profeta. Todo aquele que anuncia qualquer coisa contra a Sagrada Escritura é falso profeta. E a primeira leitura do segundo livro dos reis, sei se vocês entenderam. Esse rei aqui é o rei Josias. O livro que foi encontrado é o Deuteronômio, é o que se fala hoje. O povo estava muito distante de Deus. E o Deuteronômio fala de muitas coisas, da aliança, da renovação da aliança, de dois caminhos. O caminho de Deus, o caminho de seguir o mal, o homem que escolhe. E o povo de Israel estava bem distante de Deus. A história dos reis de Israel apontam 3 reis fiéis. Davi, né, fiel assim, né, porque Davi pecou um bocado, né, depois se arrependeu. Ezequias, a leitura do Senaqueribe outro dia, que ele pediu e a cidade não foi destruída. E esse aqui, Josias. Os judeus consideram os 3 maiores reis deles, que eram reis que seguiram a lei do Senhor. Esse aqui, no período que o povo, ano 622, o povo está bem distante de Deus, adulterando, no sentido de procurando outros deuses. Ele encontra o livro da aliança, que na verdade é o Deuteronômio. Não é todo o Deuteronômio, provavelmente é uma parte. Ele lê o livro diante do povo, renova a aliança com Deus. É o ano 622. Ele tenta uma reforma, chamada reforma de Josias. 40 anos depois, o povo vai para o exílio, porque não deixou de pecar. O pecado é uma coisa muito grave no Antigo Testamento. Aqui é o ano 622, no ano 586, menos de 40 anos depois, Jerusalém é sitiada e eles vão para o exílio, se tornam escravos do rei da Babilônia, onde hoje é o Iraque, e ficam ali até 539. Passam um bom período lá como escravos. Em 539, o rei Ciro, que havia vencido os babilônios, deixa eles retornarem. Então aqui é uma tentativa de conversão. Alguns se converteram? Foi provável, né? O povo todo se converteu? Não. O castigo veio? Veio, né? Então é muito essa história do julgamento, né? Que hoje se fala muito do julgamento. Retornando para o evangelho, que eu não analisei todo, né? A respeito do profeta ainda, falso e verdadeiro profeta. Nosso Senhor fala que
nós conheceremos, além dele seguir a lei de Deus, além do que ele falar acontecer, a gente conhece pelos frutos. Aí temos que entender o que é fruto, o que é bom fruto, o que é mau fruto. Se o profeta, embora isso aqui também pode enganar, né? Ele pode ter uma aparência de oração, uma aparência de adoração, uma aparência disso. Mas a oração, a confissão, se ele se confessa, se ele comunga, provavelmente ele é bom. Se ele está sendo fiel, né? É o ministério dele. Se ele traz frutos para a comunidade, fruto de paz, principalmente essas coisas espirituais, oração, confissão, adoração, missa, caridade, esmola, jejum. Ele é um bom profeta. Então, pelo fruto também se conhece. Está trabalhando pela comunidade ou não, né? Ou é só para ele. Tem a ver com o mau pastor e o bom pastor. Toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz frutos maus. Então analise a árvore. Analise a pessoa. E olhe os frutos dela. Mas é sempre bom manter um certo discernimento. Hoje tem muita gente que reza, mas às vezes falta discernimento. Prudência, não acreditar logo súbito, né? Passei 6 anos no mosteiro trapista, bem radical. Tem a regra de São Bento: a trapa é uma reforma de uma reforma. São Bento criou os beneditinos pelo ano 600, aí eles se afastaram daquela regra inicial, aí teve uma reforma de cistercienses com São Bernardo, Claraval. Eles se afastaram, aí teve outra reforma dos trapistas, onde eu entrei. Hoje eu acho que precisa de outra reforma, que alguns já se afastaram. Mas no mosteiro você não entra assim logo de cara, não. Você tem um período de prova. Eu fiquei em período de prova lá, né? Tem um postulantado. Tem 3 anos para ver se você vai fazer voto ou não. Algumas dessas comunidades hoje tem também um período assim. Então você está sendo provado, você está sendo visto pelos outros irmãos, se você vai aguentar a vida do mosteiro ou não, né? O bispo Dom Henrique Soares, que faleceu há 1 ano, 2 anos, quando eu cheguei lá, ele estava lá. Ele foi meu anjo. O anjo é aquela pessoa que te explica as coisas, né? Ele aguentou 2 anos. Eu aguentei 6. Na minha época não tem ninguém, saiu todo mundo. Aí o mosteiro mudou, hoje entre outras pessoas. Mas foi muito bom o período. Fiquei 6 anos em oração. Na época da minha conversão, na verdade estava buscando onde é que Deus me queria. Hoje eu sei que Ele me quer aqui, pelo menos até Ele mudar de ideia. Então é pelo fruto que se conhece, né? A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. Parece simples, pessoal, mas não é. É bom, por isso eu digo, é bom manter uma certa prudência, né, nos nossos relacionamentos e discernimento. Não faz mal a ninguém não. No final ele entra no juízo, porque esse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele fala muito do juízo. Juízo que eu falei da primeira leitura. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. O fogo aqui representa o inferno, né? Separação total de Deus. É uma representação. Eu não sei se no inferno tem fogo, fogo mesmo, né? Sei que é a ausência de Deus total. Como é isso? Nunca estive lá, nem quero. Deve ser um estado de vida terrível, né? Você viver em constante guerra com você mesmo, com os outros, angústia e tudo de ruim, depressão, e deve ser uma coisa terrível. Deve não, é uma coisa terrível, né? Onde não tem Deus para sempre. Se aqui na Terra tem momentos que a gente acha que é um inferno, imagine um inferno mesmo.
Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Jesus manda a gente observar os frutos. Então observe. Tá? Observe os frutos. Fala do juízo. É bom a gente estar atento. Porque não é só observar o fruto do outro. Você também tem que frutificar. Não é só ficar olhando se o outro está dando fruto, não. Você também tem que dar fruto. Cada um vai ser julgado pelo fruto. Certamente a paciência é um fruto. Leia as cartas de Paulo, que ele dá algumas pistas, né? Tem um dom do Espírito Santo. Quem se deixa guiar pelo dom do Espírito Santo é um discernimento, né? Mas a fraqueza está aí, né? Esse cantor aí é bem claro a gente ver, né? Muita gente se escandalizou aí com a história dele, né? Que ele disse que tem um relacionamento há 5 anos e há 2 anos é casado com outro homem, né? E parece que é um cantor conhecido na Renovação. Eu não o conhecia e eu não me escandalizo com certas coisas. A nossa fé tem que ser colocada em Deus, não nas pessoas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.